Você se sente que está passando por uma luta muito difícil, por uma tempestade e que você não está encontrando saída? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Deus tem uma palavra ao seu coração. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Cleonice e aqui no meu canal você terá palavras edificantes da parte de Deus para os seus corações. E no vídeo de hoje nós vamos meditar na mensagem da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, que nos diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando ele em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Aqui nessa passagem de Lucas 8, a partir do 22, fala que Jesus, ele acalma a tempestade. E a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele falou para os discípulos que eles entrassem no barco junto com Jesus, para que eles passassem para outra parte do lago. E a Bíblia diz que eles entraram no barco e eles partiram junto com Jesus para o outro lado do lago. Mas a Bíblia diz que no meio do trajeto sobreveio uma grande tempestade. No meio do caminho, aonde eles estavam navegando ali no mar, pois a Bíblia diz que os discípulos, a maioria deles eram pescadores, como Pedro. Ele era pescador experiente, ele conhecia a região, ele sabia passar por dificuldades, ele sabia passar por tempestades, mas aquela tempestade fez com que eles ficassem amedrontados. E a Bíblia diz que Jesus, estando com eles, eles mesmo sabendo que Jesus tinha o poder de fazer todas as coisas, mas eles estavam atormentados, eles estavam com medo. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam apavorados ali no meio daquela grande tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, irmão, no barco. Jesus estava com os discípulos estavam remando para chegar onde Jesus tinha determinado, mas Jesus ia o acompanhando dormindo. Jesus estava descansando. Talvez Jesus estivesse cansado, porque ele fazia a obra do Senhor dia e noite. E o momento que ele tinha assim de passar de um lado ao outro, ele aproveitou e foi dormir. Ele não ficou preocupado. Muitas vezes na nossa vida acontece algo e a gente fica perturbado, preocupado com a grande tempestade que está acontecendo. Mas aqui nós devemos aprender com Jesus. Então hoje aprenda com Jesus. Jesus, ele está no controle de tudo, ele está no barco e ele vai acalmar a tempestade. E nós devemos ficar como Jesus ficou, tranquilo. Jesus estava o quê? Descansando, estava dormindo, estava calmo. E a Bíblia diz que os discípulos foram acordar Jesus. Por quê? Porque a água já estava entrando no barco. Muitas vezes a luta vem para nos desestabilizar. Ela quer nos desestimular de servir a Deus. Ela quer muitas vezes nos deixar desesperados. E muitas vezes a luta entra na nossa vida e a gente fica desesperado. A tempestade chega e a gente não sabe o que fazer. Os discípulos também naquele momento não sabiam o que fazer. Quando eles viram a água entrando no barco, eles ficaram desesperados. Mas Jesus não estava com eles? Mas eles ficaram desesperados, mesmo Jesus estando no barco. Muitas vezes acontece na nossa vida da mesma forma. Jesus, ele está conosco todos os dias e muitas vezes vem uma tempestade na nossa vida, vem uma luta, vem uma dificuldade, vem um problema de enfermidade. O que é que a gente faz? A gente se desespera. Mas neste dia Deus diz: se acalme, se aquiete,
porque eu estou no barco e eu estou no controle e eu vou fazer o meu querer na sua vida. E a Bíblia diz que os discípulos, chegando-se a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se grande bonança. Jesus, ele vai repreender este vento, ele vai repreender essa tempestade na tua vida, ele vai repreender esta fúria do inimigo na tua vida, porque ele é Deus. E ele vai cessar toda a luta, toda a dificuldade. Mesmo que você esteja passando por isto, por esta luta, por esta dificuldade, você está passando, você não vai ficar nela. Porque Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós passaremos por aflições. Mas a Bíblia não diz que no mundo nós ficaremos nas lutas, no mundo nós ficaremos nas tempestades. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que a gente vai passar. Então, neste dia, passe pela luta, passe pela prova, dando glória a Deus, porque Jesus, ele está no controle, ele está no barco, e ele está dizendo: eu vou repreender este vento, eu vou acalmar esta tempestade, eu vou acalmar esta fúria, e eu vou trazer bonança, eu vou trazer alegria, eu vou trazer paz para a sua vida. E os discípulos, vendo aquilo, disseram: que homem é este, que até os ventos e a água manda e ele lhe obedece? Porque Jesus disse para ele assim: homens de pequena fé, onde é que está a fé de vocês? Ele quis dizer para os discípulos: eu estou aqui com vocês, vocês veem os milagres que eu faço todos os dias, e eu estando com vocês, vocês estão atemorizados. Cadê a fé de vocês? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ali estava provando os discípulos que mesmo Jesus estando com eles, eles se desesperaram. Mesmo Jesus estando ao lado deles, eles ficaram atormentados pelaquela tempestade, por a água estar entrando em seu barco. Muitas vezes acontece na sua vida assim. Por estar acontecendo algo difícil, você quer se desesperar. Mas onde é que está a sua fé? Jesus te diz neste dia: cadê a sua fé? Use a sua fé e creia no milagre, porque a Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É uma semente bem pequenininha, bem miudinha. Mas a Bíblia diz que ela dá uma planta, uma árvore que ela cresce e é a árvore mais grande que existe na terra. É a árvore da semente de mostarda. Então, neste dia, tenha fé, creia no milagre, creia que Jesus está acalmando essa tempestade, creia que Jesus está resolvendo esta causa, ele está acalmando esta fúria do inimigo, ele está desestabilizando o mal, ele está tirando todo o mal da sua vida, ele está tirando toda a luta, toda a dificuldade, porque Deus, ele está no controle de tudo, ele sabe o teu coração, ele conhece o teu profundo, o teu íntimo. Então não se desespere, mas se acalma, se tranquiliza e dorme tranquilo, porque a Bíblia diz no Salmo que eu me deito e durmo porque o Senhor, ele cuida de mim, ele está velando por mim, ele está cuidando do meu sono. Então, neste dia, se alegre, descanse, durma. Se você não está conseguindo dormir, a partir de hoje você vai dormir tranquilo, porque Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está acalmando a tempestade. Jesus, ele está te libertando de todo o mal, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, neste dia, fique com esta palavra ao seu coração. Que Deus venha falar com você profundamente e medite na palavra de Deus. Porque Jesus, ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Que a Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E até no inferno ele tem poder de comandar tudo. O inimigo não tem poder para fazer nada. Tudo que ele faz é permissão de Deus. É porque Deus permite. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esta humanidade jaz no maligno. Mas aquele que serve a Deus, ele está protegido, como diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Então descanse, se acalme, se aquiete, pois no Salmo 46:10 diz que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então se acalme, se aquiete neste dia, que Deus ele está no controle, ele está no comando do teu barco. E ele vai fazer você passar por esta luta, por essa tempestade,